E aí, meus amores? Tudo certinho? Que legal. Que legal, hein? Opa, tudo bem. Sintam-se Finalmente, hein, cara? beijados. Vocês estão me escutando bem? Tá um pouco atrasado, parece. E tem que um falar de cada vez. Câmbio. Tem que levantar a mão. E eu vou dizer para vocês, tem até um casal especial que está nos assistindo também. O meu pai e a minha mãe não vão perder. Olha Que só! já acabaram Cara. de chegar aqui. Bom, gente, está entrando o pessoal aqui e eu preciso dizer que o que motivou essa live, né, e porquê do nosso tema, é porque eu ouço muito sobre o que as pessoas pensam e sentem a respeito de vocês, né? Como, como que quase com uma antena parabólica, paranoica não, tá? Parabólica, né? Acaba que muito cicloturista acaba conversando com a gente e tal, e falando sempre a respeito de vocês. Isso é extremamente gratificante para quem ouve, imagino para vocês, né? E aí, dentre as coisas que vieram e tal, uma ideia, né, da gente falar sobre o que a viagem revela do mais humano em nós. Talvez já a própria velocidade da bicicleta, ela é natural, ela é humana. Ela está assim, conectada com os nossos princípios. Porque chega uma velocidade que você não consegue mais acompanhar. Então, quer dizer, você vai pedalar, sei lá, 15, 30, 20 km por hora em média, dificilmente alguém consegue viajar a mais de 20 km. Eu conheci, mas são raros. Então, quer dizer, até esse ponto, é a mesma velocidade que o ser humano corre. Então, ele é capaz de compreender o que está em volta dele. Se passar dessa velocidade, é pressa, como diz um amigo meu, né? Então, o que Sim. acontece? Se você viaja de bicicleta, você tem essa velocidade, você percebe a natureza do teu lado, você sente cheiros e você escuta as pessoas, porque a bicicleta não tem barulho, mais uma humanidade, né? E aí você vê, você continua se comunicando porque ela também não tem ruído. Então você vai indo para as distâncias humanas, não é muito diferente do que se fazia a cavalo, né? Então, quer dizer, Uhum. o que é feito eternamente, e aquela característica que a gente sempre comenta da bicicleta, que uma bicicleta carregada, ou seja, típica de um viajante, ninguém passeia de bicicleta vazia, mas quando ele vai viajar, ele viaja com ela carregada. Então, se ela tem carga, ela também se comunica. E aí, outras pessoas veem aquilo e vêm perguntar. Quando vem perguntar, pronto, você quebrou com gelo entre as pessoas, você começa a tocar o ser humano. E aí, se ele perguntou, obviamente você também pode perguntar. Você já começa observando como que ele vem, que palavras que ele usa para se apresentar, para perguntar, você vê a sensibilidade que ele tem, isso um após o outro, que a gente viaja bastante, a gente percebe dentro do país as palavras de inglês que ele conhece, né, assim, entre um país e outro, e vai vendo a delicadeza das palavras dele, a delicadeza dele, aí você começa a perguntar sobre as coisas do local. Pronto, mais humano você vai ficando, porque se você pergunta para a pessoa sobre as coisas do local, você demonstrou interesse por onde ele mora, que geralmente assim, ele tem orgulho daquilo, e saber que você está interessado na língua dele, no lugar dele, porra, aí você ganhou, cara. Se ganhou ele, ele se entrega. Se ele se entrega, é o universo que está se abrindo, não é só aquele lugarzinho ali, né? Então, pronto, essa é a parte básica da viagem de bicicleta. Uhum. Quem viajar alguns dias de bicicleta vai perceber isso, né, Rafa? Com certeza. Sim. Eu, assim, como paulistana, nascida em São Paulo, né, e crescida, foi um impacto bem grande para mim, essa vivência do cicloturismo, principalmente nesse lado humano, né? Depois que eu me Sim. descobri fisicamente capaz de chegar nos lugares, que era algo também que eu não achava, né? Que eu não via isso em mim. Depois que que fiz essa grande descoberta que eu tinha essa capacidade, a próxima coisa que o cicloturismo me entregou foi realmente essa humanidade, me tornar mais humana e colocar em prática vários princípios que eu tinha aprendido dentro de casa, na religião e tudo mais, que você Uhum. aprende, você lê, você até fala, mas na hora de praticar,
muitas vezes a barreira da cidade grande, o dia a dia, o medo que a televisão te coloca, né, os meios de comunicação em geral hoje em dia, né, Uhum. sufocam as pessoas com essas informações de coisas ruins, do mal que pode existir no mundo. E aí, quando Uhum. você se lança em viagens de bicicleta, a humanidade chega até você sem você querer. De repente, você está vivendo uma experiência e que você aprende cada vez mais a beleza do ser humano, a beleza dessas relações e como que, na maioria das vezes, o mundo é bonito, né? Quase Sem 100%, dúvida. eu posso dizer que as nossas experiências são dessa beleza dessa humanidade que tem no mundo. Quando vocês trazem à tona essa questão do encontro entre quem visita e quem é visitado, eu sempre tento abordar que depois desse encontro, nenhum nem o outro serão os mesmos, Uhum, né? Porque a necessidade que eu tenho de ser recebido é quase proporcional à necessidade que o outro tem de me receber. uhum, Né? Eu trouxe, talvez, dos meus alforjes, uma série de poeira do caminho que ele precisa para dar um outro colorido à sua casa. Né? Eu uhum, preciso um pouco dessa poeira do caminho, digamos assim. Então, quando você trazem essa questão do encontro, de me deixar perceber, de me revelar o mais humano possível, o mais simples possível, né? O mais tátil possível, algo concreto, acaba por revelar também a necessidade do outro também de se mostrar humano, de se mostrar hospitaleiro, gentil, dócil e uhum. tudo mais. E Rafa, para pegar um ganchinho e já passar a bola para vocês, você trouxe uma questão muito importante, que é essa questão do revelar-se humano. Nós estamos recebendo um monte de notícia ruim porque ela dá ibope. Mas É, o mundo é maravilhoso, as pessoas são lindas, maravilhoso. Aham, né? Eu costumo brincar que a gente foi educado a ter medo, sabe? Uhum, É o bicho-papão que não existe como instrumento de controle social, né? Se você não uhum, fizer isso, você não ganha o docinho, sei lá o quê, o caramelo e tal. Então, ao invés de percebermos simples, singelos, nós fomos colocando carapaças que só revelaram o nosso medo. Né? E uhum, aí, daqui, inclusive, uma das coisas que eu queria que vocês comentassem, que é essa questão do medo da diferença. Poxa, vocês andaram por lugares dos mais diversos possíveis, né? E eu uhum. sei que vocês certamente não carregam o medo da diferença, mas o outro que não espera vocês, talvez tenha um pouco desse tipo de sensação. O que vocês podem dizer a respeito? Então, cara, esse negócio que você fala, a gente não carrega o medo da diferença. Aham. Então, no fundo, mais ou menos, viu, cara? Sabe por quê? Porque o caminho da evolução é infinito e a gente vai andando nele. E assim, vira e mexe, eu me vejo com preconceitos, eu me vejo com medos. Aí, quando eu ando lá por aquele país, isso aconteceu quando a gente foi para Bolívia. Eu tinha uma expectativa muito errada daquilo que eu vi. E achei um povo muito mais interessante do que eu imaginava antes. E assim, eu evoluí nessa hora. Uhum. Eu tirei a minha armadura naquele momento e aprendi assim, com humildade daquele povo índio, né? E aprendi mais assim, porque a gente estava lá bem nessa época, um inverno desgraçado, né? E tinha festa junina. E, e aí você vê aquela cultura celebrando os mesmos santos que a gente celebra aqui no Brasil. E tudo muito Sim, estranho. E aí você vê aquele sincretismo religioso. Aí você fala, opa, mas espera aí, pau de sebo, pular fogueira é sincretismo religioso. Aquilo sou eu, e exatamente. eles são diferentes. Mas nós dois temos né? Tipo, aquelas visões de Deus dos três cegos que estavam vendo o elefante, né? O cara é cego, cada um apalpou o elefante num ponto e achava que Deus era daquele jeito. Mas não, é isso Sim. tudo e mais um pouco, né? Então, essas coisas vão ampliando, né? De novo, a bicicleta. Mas uma coisa que a bicicleta especificamente dá é aquele fato de você não fazer uma viagem de um ponto a um outro ponto.
Então, quando você anda por uma região, por um país, você não conhece só os pontos turísticos. Aliás, os pontos turísticos são minoria, assim, assim, em questões de tempo. Você fica 2, 3, 4 dias num ponto turístico, mas você fica 15 para chegar até um outro ponto turístico lá, sei lá o quê. A gente nem quer mais ponto turístico, a gente quer ir num lugar que é o nada para chegar num lugar que é lugar nenhum. Aí que é bom, aí esses lugares são bons, que você fica sempre num caminho, você vive o caminho. E nesse caminho é que estão as maiores histórias, que está o país de verdade. Assim, a pobreza aberta, e isso é muito tocante para você aprender com esse povo mais humilde, que tem tanta força. E é interessante, porque o povo mais humilde que está andando de bicicleta na rua, ou que está andando a pé na rua, e que é o cara que vai falar com você. Não é aquele que está de Mercedes, de ar-condicionado, com o vidro fechado. É muito raro que você vá tocar ele. Então, quer dizer, esse povo mais humilde que tem a cultura, que mantém a cultura, que a única coisa que ele tem é o nome dele, e sabe aquelas coisas? Então, é um monte de orgulho que você vai aprendendo e que você constata isso que você falou, que o mundo é bom, realmente, baseado nessas pessoas, né? Agora, ainda com relação ao diferente, cada viagem que a gente faz, então a gente vai aprendendo a perceber os nossos próprios preconceitos e se livrar deles, né? Pelo menos ter a consciência disso e tentar atuar, se libertar disso, né? Porque se na Bolívia a gente teve essa experiência, foi com um tapa na cara, né? Que você chega lá e fala, nossa, mas eu também eu sou diferente, mas eu sou assim também. Então, você, de certa forma, vai ganhando mais irmãos no mundo. Cada vez que você descobre a similaridade que tem no diferente, você vai se tornando mais irmão nessa terra. Você vai aumentando a quantidade de família que você tem. Né? Então, quando a gente foi pro Oriente Médio... O Irã, acho que foi a coisa mais forte nesse sentido. A gente tinha vários conceitos que a gente pode chamar de pré-conceitos, que a gente já estava trabalhando em nós mesmos, porque a gente queria de verdade aprender com eles. Então, nós não fomos para lá com um olhar de recriminação, mas a gente tinha uma visão dos muçulmanos, né? Um conceito formado a partir daquilo que a gente ouviu e tal, né? E quando a gente chegou lá, eu me senti assim, tão em casa, que foi instantânea a minha transformação. Parecia que eu estava chegando na casa de parente mesmo. Porque apesar... a única diferença é o carinho, né? É que em vez de eles acreditarem em Jesus Cristo como último profeta, eles acreditam em Maomé. O resto é quase tudo igual. O jeito de ser, que eles atuam na família, que eles são profissionais, que eles trabalham nas coisas deles, é tudo muito parecido. E mesmo a questão da proteção da mulher, aqui o Brasil, ele já caminhou um pouco mais nas liberdades femininas e tudo mais, mas ainda tem essa questão da proteção da mulher, porque, assim... Um cara que abre a porta para a mulher, para ela entrar no carro, ainda é chamado de cavalheiro. Certo? Por quê? Isso daí faz parte de uma ideologia de que o homem tem que proteger a mulher. Não, e tem outra, assim, ó, você acabou de falar, ainda bem. Legal, tem um monte de coisa assim, que evoluiu para a mulher. Só que a mulher, infelizmente, ela está fazendo 2 jornadas atualmente. Porque ela tem que trabalhar fora, mas tem que trabalhar em casa, porque ainda tem muito machismo. Tem cara que fala até que, eu ajudo a minha mulher. Não está ajudando a mulher, está fazendo a parte dele, velho. Né, dentro da casa. Então, quando eu fico olhando, assim, quando eu observo as pessoas olhando para aquele véu, tem um monte de véu na nossa sociedade que tem que ser tirado ainda. E tem que apoiar essas manifestações femininas. E, assim, toda vez que eu olhava as coisas dele, eu via as minhas. Eu não ficava prestando atenção, porque é clichê você criticar os outros. É clichê você falar que, nossa, como são atrasados lá na Bolívia, ou como é a repressão feminina lá no Irã. Então, aquilo não serve para você falar mal deles. Viajar serve para você aprender com eles. O que eles têm para te ensinar? Então, aí
de novo, vem o lado humano. Uhum. Sim. Tem uma galera nossa do cicloturismo que está saindo já com essa ideia de aceitar como vierem as diferenças, porque as diferenças são aquilo que nós temos em comum. Né? É o que nós temos em comum. Eu tenho percebido que mais pessoas estão realmente abrindo um pouco mais para receber desse mundo tudo aquilo que seja diverso. Né? Uhum. Então, poxa, que espetáculo desse momento de história nosso, que a gente está conseguindo ver nossas irmãs pedalando pelo mundo, né? Uhum. Sem aquela visão do, como assim, você não está viajando com homem? Uhum. Cadê o seu Sabe? dono? É. Ué, você está carregando seu peso? Tô. Qual é o problema, né, Rafa? Então, não Imagina. deixa de ser uma carga para as próprias mulheres, isso aí, né? Tanto, porque assim, tem mulheres que se dão bem, tem uma índole, tem mulheres que é outra índole. Então, se eu gosto de trocar lâmpada e o meu marido gosta de cozinhar, tanto faz, entendeu? Sim. E acaba sendo uma carga para as próprias mulheres terem que dar conta de coisas que eventualmente elas não têm tanta habilidade. E assim, se ela não realmente tem um marido mais forte e assim, que é o dobro do tamanho dela, e ele vai carregar coisas para ela, que Uhum. seja. Não é porque ela é incapaz, é porque existe uma Certo. diferença, né? Que vai De novo, fazer. respeitando diferenças, aprendendo Sim. com as diferenças e buscando equilíbrio entre as diferenças. É só isso. A gente anda Sim. muito parecido. Sem Mas tem dúvida. gente que não, tem outros casais que não. Então, a cada um vai encontrar o seu meio, né? É porque você trouxe a questão que ainda existem muitos véus postos na sociedade. E quando a gente desvela, a gente descobre, não é verdade? Desvelar, tirar o véu, é descobrir. E essa é uma das coisas mais fantásticas de todo conhecer, que é descobrir coisas. Né? E principalmente descobrir-se, né? Tirar os véus de cima e aceitar se revelar, cara. Né? E dizer, pô, meu, que tapa de luva de pelica o caminho tá me dando, né? Era nesse sentido que eu ia falar, como próximo tópico, continuando a conversa, Aham. do lado humano, assim, novamente. Mas aí que tá, aí já é uma viagem especial para mim. Eu tenho noção, mais ou menos, que nem todo mundo faz isso, mas eu acho isso uma das maiores coisas, que é você aproveitar aquilo que eu me acostumo comentar com a cadência do pedalar, como um mantra, né, que te leva à introspecção. E nesse momento é que você vai fazer talvez a viagem mais importante, que é aquela que você vai para dentro de você, que você faz isso que você comentou como descoberta. Você vai, porque a rigor, se você ficar vendo só o mundo lá fora, sem fazer uma viagem interna, é quase como entrar numa Discovery Channel, onde você aumenta o teu conhecimento, mas você não está ganhando em sabedoria, você não está se descobrindo, você não está se autodecriticando e principalmente você não está se conhecendo. O cara que não se conhece, ele não sabe nem o que faz bem para ele, nem o que está bom para ele, o que vai fazer ele feliz. É muito difícil ele chegar numa felicidade decente. Então, quer dizer, nessa época em que você viaja, seja qual for, repito, viagem não é passeio de bicicleta, não é uma coisa curta, é uma coisa que tem um tempo. Mas que mas também não precisa ser 3 anos e meio, que nem eu fiz a volta ao mundo. Depende da tua velocidade que você aprende. Isso Da que é o tua mais legal. abertura, né? Da tua abertura, vá lá. Aí o que acontece? Se o cara se propõe a fazer essa viagem introspectiva, as lições vão aparecer. E ele vai se conhecer, ele vai se pôr a teste aquilo que ele acredita. E eu acho isso que vai te deixando cada vez mais humano. Você vai respeitando o outro à medida que você se respeita, afinal de contas, né? Sim. Como é boa essa sintonia nossa, né? Uma das coisas que eu coloquei aqui na listinha, né, era a questão da aprendizagem. Aprender é absolutamente humano, né? Em evolução, a gente está apreendendo do mundo, capturando dele o que podemos, o que cabe, digamos assim, né? Na nossa humilde experiência. Então, é interessantíssimo o quanto, ao desvelar, a gente descobre e aprende com isso, principalmente, a devolver para o mundo aquilo que a gente quer dele.
Uhum. Na grande parte das experiências de viagem que eu tive, que foram muito poucas, né, eu sempre busquei, e talvez não tenha conseguido, mas sempre houve uma busca de tentar entregar para onde eu estivesse chegando aquilo que eu estava querendo receber. Então, eu tentava chegar da forma mais pacífica, né, mais respeitosa, mais silenciosa, enfim, para receber desse lugar e das pessoas, enfim, aquilo que eu estava tentando doar, né? Então, eu sinceramente fico contente com essa ideia do aprendizado, como o Antônio comentou no começo da fala, que não tem limite, não tem fim, é contínuo, né? Nós vamos estar aprendendo até o último minuto. Uhum. E a Assim viagem, espero. ela começa muito, a viagem começa muito antes de rodar o pedal, né? De entrar no mantra, como o Antônio fala. Não, e ela possivelmente, a viagem vai acabar muito depois de você ter chegado em casa, né? Uhum. É porque Porque tem que isso ainda vai estar digerir tudo digerido. esse troço. Então, aí que tá. Volta lá. Aí você aprendeu, você digeriu, né? Que é uma palavra interessante, mas é bem isso. Eu não consigo achar uma palavra melhor que essa, porque é isso, é uma digestão. Você come, digere, você... Por que que vem? Aí você começa a aprender a absorver aquilo que você Captar, né? ingeriu. Pronto. Agora, o que eu tenho percebido, cara, é que o ponto final desse negócio é quanto que você consegue mudar. Porque, assim, a rigor, hoje em dia eu percebo que eu tenho características que nasceram comigo, eu morro com isso. Mas eu Uhum, consigo mudar o que eu faço, o que eu vejo, e aí vem essa devolução que você tão bem falou, que eu acredito muito. Porque pelo menos é o meu modo de ver, né, cara? Porque quando uhum, eu encontro aquilo que eu sou, que eu gosto, que eu quero ser, eu não estou sendo egoísta, porque aí eu chego no que o universo quer de mim. Aí, meu, além da força, eu entrego exatamente o que era para eu entregar. E é mais ou menos isso que é mais ou menos que eu quero crer que é a minha história. Eu não uhum, ia dar muito bem como advogado, sabe, cara? Eu prefiro advogar pelo cicloturismo, que é uma coisa que eu acredito de verdade. E eu acabei chegando no Brasil com a baita vontade de fazer isso. E eu mudei de verdade. Para mim, mudaram vários valores. Eu vivi como uhum. nômade. Para mim, viver nesse motorhome aqui é uma barbada. Eu estou numa mansão, na verdade, né? E eu pude Sim. entregar o que a gente desenvolve, que são os guias de cicloturismo, são os livros, e desenvolver esse negócio. E é uma alegria absurda quando você fala que alguém lembrou da gente quando fez uma viagem, alguém lembrou da gente por algum motivo ligado a isso. Não que foi por causa da gente, porque a gente sabe que não é, mas a energia do universo passou por aqui. Então é Passou. um sentimento muito forte, é muito gostoso, a gente fica orgulhoso, não é nosso, mas passou. Então Sim. passou aqui, a gente sente aquela coisa. E assim, ser lembrado, velho, ser lembrado é como viver duas vezes, uma aqui e Sim. outra lá, naquele lugar que eu nem sabia onde é que eu estava. Eu estava entre eles, sabe? Então, quer dizer, tudo isso é muito forte, muito bonito. E assim, é o ideal. Para mim, o caminho é esse. Eu tenho que engolir seco aqui, porque já começa a ficar complicado.